Isso, cara, sensacional! Esse aqui é O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Sabe, esse livro aqui, esse aqui é um livraço, cara. É um dos melhores livros que eu tenho, sabe? Eu amo demais. E sem contar que, para você ter uma ideia, o Carl Sagan, né, o Neil Grayson também, foram grandes responsáveis para que eu pudesse, através da cosmologia e da física, né, eu pudesse ter alguns argumentos, sabe, pudesse então me sair da religião, né? Na verdade, eu senti uma dificuldade muito grande de poder sair da religião, mas esse livro aqui foi um livro libertador para mim. Olha, eu particularmente recomendo a você, por gentileza, você que ainda tem fé em Deus, em Cristo, você que tem fé nos espíritos, você que tem fé nos orixás, nos guias, nos caboclos, você que tem fé em algum tipo de entidade ou acredita em algum tipo de paranormalidade, eu desafio a você. Esse livro aqui é um livro de bolso, é um livro super, mega, hiper, ultra barato. E você vai adorar esse livro, pessoal. É sério, eu tô falando sério para vocês. Se vocês puderem, olha, não dá... o valor desse livro aqui, pronto, vai dar mais ou menos umas 3 latinhas de cerveja, tá certo? Então você vai se beneficiar bastante com esta obra, gente, que é a obra das obras. Então é muito bom, tá certo? Deixa eu me apresentar, deixa eu falar com vocês. Olá pessoal, eu sou Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito, mas muito grande ter você aqui. Então se você caiu neste programa de paraquedas, eu vou pedir a você, por gentileza, que você continue com a gente, porque não vai custar absolutamente nada para você. Então eu espero que você goste do nosso conteúdo que abrange religião, filosofia e ciência. E sim, vou te pedir muito que você fique com a gente até o final deste capítulo, porque hoje a gente vai falar sobre um tema de suma importância. Liberte-se da fé, sem medo. Então se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações e comente também, compartilhe este vídeo e outros vídeos com os seus amigos e principalmente com os religiosos. Só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui. Quando você faz isso, você está ajudando a transformar pessoas. Cada vídeo meu, ele é um instrumento de transformação para as pessoas, tá certo? Então, esse vídeo de hoje vai ser um vídeo que vai ser um dos meus melhores vídeos. Tranquilo, com uma roupinha mais leve, mais tranquila, tomando um café. Um cafezinho da hora para despertar, tá maravilhoso, tá certo? Então, olha, hoje eu quero falar para as pessoas que sentem dificuldade em sair da religião. Você que é crente, você que é obreiro, diácono, você que é presbítero, você que é pastor, você que tem um cargo dentro da igreja, você que até mesmo é o porteiro da igreja, o zelador da igreja, você que é crente ou você que é descrente, ou descrente não, mas desigrejado, você que está meio que vou lá e vou cá, estou entre o muro, né? Eu estou no muro ainda, eu quero dizer, estou entre o teísmo e o ateísmo. Este vídeo é para você. Se você tem um amigo, um colega, um vizinho, uma mãe, um pai, um familiar que ainda tenha dúvidas a respeito da fé e da descrença, eu quero apresentar este vídeo aqui para você. Eu quero te dizer que, olha, esse vídeo de hoje vai ser uma forma de você dizer, olha, tchau, adeus religião. E eu vou te dar alguns motivos importantíssimos e absolutamente lógicos para que você possa largar definitivamente a sua religião, mas sem medo, sem receio, sem nenhum tipo de receio. Eu espero que este vídeo ele crie um resultado poderosíssimo na sua vida e faça você chutar as portas do armário que deixa você preso ainda entre a crença e a descrença. Não há problema nenhum em você descrer. Não há problema nenhum em você não acreditar nos milhares de deuses que existem nas milhares de religiões que estão instaladas por aí. A fé, eu quero te dizer que ela é completamente irracional. Ela é inexplicável. A fé, pessoal, ela é ignorante. Ela é absurda.
Ainda que você diga, olha, Jason, você quando diz que a minha fé é ignorante, você está me distratando. Não, não, não. Se eu dissesse para você que a tua doença é uma miséria, eu não estaria te distratando, certo? A tua fé é apenas uma doença que você tem. Você só está mentalmente e intelectualmente, emocionalmente doente. E isso, na verdade, eu vou te mostrar aqui. A fé, ela é apenas uma forma de manter você preso nas garras das crenças. É apenas isso. Você que está dentro da igreja, socado lá dentro, e você quer se libertar disso, mas não tem condição, é porque a fé, ela está como um câncer, está como um câncer interagindo dentro do seu câncer, um câncer maligno. E o que pode tirar você disso? O que pode tirar você disso é a racionalidade. É quando você olha para a fé e olha para a razão e você vê que a razão te dá mais terreno firme para que você possa enxergar a realidade que está na tua frente. A fé ela te aprisiona. A fé ela é antilógica. A fé no céu, por exemplo, mas eu tenho fé que existe um céu. Não, isso é utopia. A fé nos ensinamentos, deixa eu ver onde é que está a minha Bíblia. A fé, por exemplo, nos ensinamentos da Bíblia, ela é completamente absurda e incongruente, tá? Se você tem uma fé que acredita plenamente neste livro, ou você nunca leu este livro, tá bom? Ou realmente a tua fé já passa a ser uma gangrena, uma doença e uma gangrena dentro de você, tá? Imagine uma pessoa, né? Você imagina só, uma pessoa que acredita no Evangelho. O Evangelho, por exemplo, ele só ensina métodos, mas ele não te dá consciência de absolutamente nada. Imagina uma pessoa que terminou o ensino fundamental, eu digo ensino fundamental, não estou falando de ensino médio, nem tampouco de ensino acadêmico. Tá? Imagina uma pessoa que terminou o ensino fundamental, mas ainda continua acreditando, por exemplo, em uma jumenta falante. O cara acredita em uma cobra falante. O cara terminou o ensino fundamental, mas ele ainda acredita em um judeu zumbi. Aí você fala, Jason, me explica aí essa ideia de judeu zumbi. Te explico agora. O que é um zumbi? É um morto-vivo. É uma pessoa que está morta, mas está viva por aí, rodando. É um morto-vivo. E é Jesus. Esse zumbi judeu, ele é Jesus. É um judeu zumbi cósmico. E as pessoas acreditam nesse cara. Acreditam nessa ideia, não nesse cara, que esse cara nunca existiu. Jesus Cristo nunca existiu na face desta terra. Tá? Eu posso te provar isso com A mais B, como 2 mais 2 são 4. Tá? Então o que acontece? E essas mesmas pessoas, elas têm uma mentalidade tão infantil que elas acreditam em um mundo inundado até o cume do Everest. Quer dizer, as pessoas acreditam no dilúvio e que esse dilúvio, olha só, esse dilúvio, aqui é a Terra, tá? Esse dilúvio ultrapassou todo o firmamento, as esferas da Terra, um dilúvio universal. E essas pessoas acreditam nisso, gente. É impressionante um negócio desse. Cara, se você acredita que houve um dilúvio que inundou o mundo todo até o cume do Everest, por favor, eu acho que você realmente precisa se analisar. Tá? Você precisa se analisar. Tá? Se isso faz sentido para ti, cara, mas a evolução das espécies, ela te parece absurda, então isso prova que a religião, ela já apodreceu o seu cérebro completamente. Tá? Se você acredita nessas coisas, entenda definitivamente uma coisa, meu amigo, minha amiga. Crente não tem Deus. Não existe Deus algum ali. O que existe é uma fantasia mental. Apenas isso e nada mais. Certo? Nada dentro da igreja, da religião, ela funciona, exceto os dízimos, exceto as ofertas. Isso sim funciona. Então esse vídeo aqui é para que você possa acordar para a vida. Você acorda, cara, para a vida. Veja a realidade. A realidade está do seu lado, em 360 graus. Para onde você olhar, seja para cima, seja para baixo, para os lados, na sua retaguarda,
Em todos os lugares você vai ver a nítida realidade, assim como a luz do sol, que está te mostrando que não existe esta crença. Essa crença ela não se baseia na realidade. Tá certo? Então é isso que eu quero te mostrar. Eu quero que você, através desse vídeo, você acorde e ao mesmo tempo você largue a surdez, a cegueira, a mudez e o medo de lado. Tá? Porque você veja, olha, imagina a irracionalidade. As pessoas, elas oram a Deus depois de um desastre natural. Veja, olha o desastre natural que acabou de acontecer e o cara vai lá, o cara vai rezar. Será que Deus, se Deus existisse, ele não deixou claro que ele não se importa com você? Para que você orar depois de um desastre natural? Se houve um desastre, será que Deus não deixou claro que isso para ele não é importante? Sabe? Só para você ter uma ideia, você sabe quantos paralíticos Jesus, esse zumbi, ele fez que voltasse a andar nesses últimos 2000 anos? Sabe quantos mais ou menos? Nenhum, nada, zero. Nenhum paralítico até agora, desses 2000 anos, andou. Nada se resolveu com a religião cristã, nada se resolveu com o judaísmo, nada se resolveu com o islamismo. A única coisa que a gente vê realmente é só crime, guerra, é só isso, pedofilia, roubos, corrupção em todo o Brasil, em toda a Europa, corrupção em tudo quanto é tipo de lugar, por causa de quê? Aonde tem o maior número de religioso, maior é o número de corrupção, de covardia, de desajustes e desequilíbrios, tanto desequilíbrios políticos, econômicos, sociais e por aí se vai. Entende? Então, você olha, cara, é só você perceber isso. Seu Deus aí que você está acreditando nele, ele precisa dos homens para curar pessoas. Aí você diz, não, mas Deus cura todas as coisas. Não, isso é superstição da tua parte. Isso é ilusão. Lembre-se do Covid-19. Olha, gente, só para você ter uma ideia, olha, milhares de pessoas já perderam suas vidas. E Deus, nenhum, de canto algum, de religião alguma, agiu com providência. Qual é a providência que você vê quando você lê o Salmo 91, por exemplo? O Salmo 91, ele deixa bem claro para você que ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, sabe? Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Mas veja, olha, ele diz assim, ó, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Olha o que diz aqui o Salmo aqui, ó. O Salmo 91, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Certo? Diz que assim, ó, Deus livrará você de perigos escondidos. De perigos escondidos, estou lendo outra tradução, tá? A linguagem internacional. Então Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Você entende que isso aqui é uma promessa? Você entende que aqueles que estão baseados nessa palavra deveriam cumprir isso daqui? Isso não acontece. Essa providência não ocorre. E por falar em providência, está saindo aí 2 grandes vídeos que vai sair nessa área aí com o tema. Primeiro, banindo a soberania de Deus. E o segundo, banindo a providência divina. Tá certo? A respeito deste assunto, que eu vou te mostrar como A mais B que isso não ocorre. Tudo isso aqui, tudo isso aqui é mentira. Eu digo para você que é mentira e não tem teólogo, não tem apologista dentro desse Brasil, fora deste Brasil, que possa me dizer que eu estou errado quanto a isso daqui. Não acontece, é tudo mentira, é tudo isso aqui. Esses apologistas estão só em busca do teu dinheiro, é só isso, tá certo? Enfim, cara, os cristãos, eles acreditam que Deus mandou Jesus aqui, olha a ideia. Os cristãos acreditam que Deus mandou Jesus aqui para morrer pelos nossos pecados. Mas o problema é que nós ainda precisamos orar e pedir perdão pelos nossos pecados. Eu não estou entendendo mais nada.
Que porra de pecado é esse que persiste? Nem a oblação, o sacrifício perfeito que esse tal zumbi fez lá na cruz do Calvário, conseguiu saciar a justiça divina, a ponto de nós ainda pedirmos perdão a Deus por um pecado que já foi perdoado, por um pecado que já foi extinto, por um pecado que já foi devasado, já foi avassalado. Vamos colocar assim? Colocar logo essa palavra. Né? E você vê que, porra, por que Deus não matou o diabo? Por que Deus não acabou logo com o problema? Fica nessa punheta mental porque o diabo precisa existir. Porque se o diabo não existir, não precisa existir Deus para te proteger. É só isso. Para isso existe a figura do diabo. Os teólogos, eles tentam procurar justificativas para se amparar diante desses problemas, gente. Mas só que não tem teólogo neste mundo que responda a essas coisas. Os cristãos dizem que os planos de Deus são perfeitos. Deus tem planos perfeitos para você. Mas perfeitos para quem? É isso que eu gostaria de saber. Quem é que vive o melhor dessa terra? É o pastor ou é a ovelha? Cara, existem milhares de pessoas nas sarjetas. Existem milhares de pessoas nos hospitais, nos hospícios, nos necrotérios, nos cemitérios. E seu Deus aí, o que seu Deus faz? Me explica o que é que esse seu Deus faz. Cara, somente uma crença muito cega, muda, surda e insensível não se perguntaria diante dessas coisas o que é que Deus está fazendo agora. É só se perguntar. O problema é que as pessoas têm medo. E eu quero que você se liberte desse medo, assim como eu estou livre e liberto. Somente uma crença superficial, artificial, infantil e supersticiosa acreditaria num julgamento e numa condenação perpétua dentro de um fogo, dentro de um caldeirão. Olha isso, o caldeirão do inferno. Não é o caldeirão do Hulk, é o caldeirão do inferno. Como é que uma pessoa que terminou o ensino fundamental vai acreditar nessas coisas? Cara, para mim, eu vou te explicar uma coisinha rápida, para a gente poder ter uma ideia. Olha, para mim, fé é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança. Entenda, fé é você acreditar sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. Então, se você acredita que essa palavra que ela é verdadeira, cara, você precisa concretizar o que está escrito aqui. As coisas que estão aqui precisam acontecer com você. Tá certo? Por que tais palavras não se concretizam? Tá certo? Por que você tem fé e nada acontece na tua vida? Por que você tem fé e as coisas não ocorrem? Tá? Olha, são 2000 anos de tragédia, crueldade e guerras. São 2000 anos de mentira, injustiça, engano, ignorância e covardia. Cara, são 2000 anos esperando essa concretização ou a concretização de uma coisa que não ocorre. Não ocorre, pessoal. Eu não estou brincando com você, não. Estou falando sério. Não ocorre. São 2000 anos esperando a concretização desta Bíblia, desse Jesus que nunca vem, desse Jesus que nunca aparece, de uma promessa que nunca acontece. E aí, me explica, como é que isso pode acontecer? Esperei com paciência no Senhor. Se é para esperar com paciência no Senhor, meu irmão, então não usa óculos. Espera no Senhor, fica sem óculos. Ai, mas sem óculos não dá. Se é para esperar com paciência no Senhor, não compra uma cadeira de rodas. Não vai ao hospital, espera no Senhor. O Senhor é meu pastor. Olhei para os montes, de onde me vem um socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não falou que vai vir esse socorro, ele vai vir dos médicos. Não, de modo nenhum. Dos filósofos, de modo nenhum. Hipócrates estava lá atrás, a medicina já existia. Mas o salmista Davi nunca disse: esperei com paciência nos médicos e ele atenderá, e ele virá o meu socorro. Nunca disse isso. Agora tem um monte de crente cheio de planos de saúde, confiando plenamente apenas no que os homens conseguem produzir. O que eles confiam? Eles confiam aqui. Uns confiam em carro, outros na própria força. Eu, porém, confio no Senhor.
Então, se você confia no Senhor, se você tem essa fé, você tem que viver de acordo com essa fé. Viver de acordo com essa fé. Viver como Cristo viveu. Quando eu falo Cristo viveu, é só uma hipótese, tá bom? Bíblica. Então, se você não consegue viver isso, certo? Você não está vivendo as promessas de Deus. Tá certo? Será que você aí que está me ouvindo duvida disso tudo? Será que é você que duvida dessas promessas? Tá certo? É verdade que a Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Olha, em primeiro lugar, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Tá certo? Dos que o buscam. Então, quer dizer, se Deus vai abençoar a tua vida porque você acreditou nele, mas que galardão é esse? Que bênção é essa? Eu vou te contar, só para a gente ter uma ideia, a gente está diante do Covid-19. Mas eu quero te mostrar algumas pragas que ocorreram desde o ano 160 da nossa era, desde o ano 160 até 2020. Ah, diz, mas isso vai demorar muito. Calma, aguenta comigo só um pouquinho, por gentileza, fica comigo. Você garante isso? Você fica comigo? Você vai deixar um joinha? Vai deixar um gostei pelo menos? Você vai se inscrever? Se inscreve, me ajuda, cara. Porque quanto mais você me ajuda, mais eu permaneço aqui. Você está pensando que é fácil estar aqui no YouTube? Você pensa que é fácil falar sobre o que eu falo? Você acha que é fácil eu estar contendendo e contestando uma história de 5.000 anos, 4.000 anos, vamos colocar 4.000 anos de teologia? Você acha que é fácil para mim receber pedras de todos os lados? À minha esquerda, à minha direita, à minha retaguarda, à minha frente, em cima de mim, por debaixo, limpo tudo, todos os lugares? Não é fácil. Então eu peço a tua ajuda. Eu peço a tua ajuda. Não estou te pedindo teu dinheiro. Eu estou te pedindo apenas que você me ajude, que você clique ali, deixe um joinha. Porque você vai lá, você vê meu vídeo, você vê todo o meu vídeo, vê todo o conteúdo, mas não tem a sensibilidade, cara, a sensibilidade de apertar no joinha. Pronto, ó, gostei. Não gostei. É só isso, pessoal. Me ajuda, tá certo? Só pra você ter uma ideia, olha sobre esse galardão. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus acredite que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas veja o que aconteceu. No ano 165 depois de Cristo, olha, houve uma peste que matou 5 milhões de pessoas no ano 165 da nossa era, tá certo? 5 milhões de pessoas. No ano 545, aliás, minto para você, desculpa, no ano 541, de 541 a 542, em um ano, certo? A peste bubônica, tá? Isso em 541, olha isso. A peste bubônica matou aproximadamente 25 milhões de pessoas. Você tem ideia do que é isso? Aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. 25 milhões de pessoas morreram. No ano de 1346 a 1353, tá? Houve uma outra peste bubônica que voltou à tona, tá? E matou 75, ou foi aproximadamente 75 a 200 milhões de pessoas. Você entende que a nossa vida aqui não representa absolutamente nada caso Deus existisse? Você sabe o que é 75 milhões, ou aproximadamente 200 milhões de pessoas, porque ao todo foram 200 milhões de pessoas, porque foi de entre 1346 a 1353. Quer dizer, 200 milhões de pessoas morreram. Você entende isso? Então é isso que eu falo para você. Olha, uma outra doença também é a cólera. A cólera, olha aqui que é isso aqui, cara. Preste atenção. Em 1852, estou no século XVIII. Eu estou nos meados do século XVIII. Em 1852 a 1860, por causa da cólera, morreram 1 milhão de pessoas.
1 milhão de pessoas. Aí você acha que essas pessoas não acreditavam em Deus? Acreditavam. Acreditavam. Porém, morreram porque acreditaram. Morreram porque acreditaram na providência de Deus. Morreram porque acreditavam na soberania de Deus. Morreram porque foram teimosos também. Morreram porque deram vazão à religião. Morreram porque eram totalmente religiosos. Por isso morreram. Tá certo? E outra coisa, aquela outra doença, a influenza. Pronto, vamos falar dela. Na Rússia, essa gripe, chamada gripe russa, pesquisa aí, é só tu pesquisar. No ano de 1889 a 1890, um ano, matou 1,5 milhões de pessoas. A influenza matou tudo isso, quase 2 milhões de pessoas, gente. E você acha que isso é o quê? Isso é o quê? Isso é Deus te salvando? Isso é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Aí você diz assim, olha, meu pastor falou que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que habita. Então quer dizer que aqueles que não habitam, Deus não livra. Entendi. E as crianças que morreram? Aí já é outra coisa. Tem sempre isso. Aí já é outra coisa. Você entendeu como é que um argumento não se sustenta? Isso é um argumento religioso, cara. A gripe russa, por causa a influenza, matou 1,5 milhões de pessoas. Em 1910 a 1911, morreram 800 mil pessoas, quase 1 milhão. Por causa de quê? Por causa da cólera. E quem não se lembra? Jason, você não vai falar da gripe espanhola? Sim, totalmente. Tá certo? 1918, cara, vai lá para 1918, só se recorda. Recorde-se que seus orixás, seus guias, tá certo? Seus espíritos evoluídos, seus espíritos aí dentro do espiritismo kardecista, não livraram essas pessoas. Tá certo? A sua fé em Deus, no Espírito Santo, em qualquer Deus, não livraram essas pessoas. Não livraram pessoas que morreram. Foram mais de 50 milhões de pessoas que morreram ali pelos anos de 1918, pela gripe espanhola. Certo? A causa dela foi a influenza de novo. Olha isso, sempre voltando para a humanidade, para assolar toda a humanidade. Ah, mas isso é um castigo do Senhor. Como é que Deus vai castigar uma pessoa desse jeito? Cara, você faria isso com teu filho, de verdade? Você faria isso com teu filho? Seja sincero. Não, peraí. Não, peraí. Calma aí, só pensa. Você, querendo castigar teu filho por uma desobediência, você colocaria um câncer no cérebro dele? Você faria isso? Você tem certeza que você faria isso? Você colocaria, você como pai, você como mãe, você colocaria um câncer fatal no cérebro do teu filho? Por que tantas crianças morreram, gente? Por que tantas crianças na gripe espanhola, em todas essas gripes, em todas essas influenzas, em todas essas cóleras que eu estou te falando aqui, morreram milhares de crianças? De maneira dolorida, porque, olha, morrer de gripe não é brincadeira. Morrer de cólera e outras coisas, morrendo aos poucos. Como que pode você dizer que existe um Deus que te vê morrendo aos poucos e nada faz? Mas esse mesmo Deus te promete um céu. E promete que uma alma vai sair do purgatório toda vez quando você deixar uma moeda cair nos cofres da igreja. Por favor, pessoal. Por favor, estou te pedindo, por favor, não faz isso. Você que estudou até a 4ª série do ensino fundamental, de verdade, não tem essas crenças. Se você não estudou até a 4ª série do ensino fundamental, eu te perdoo. Pronto, você é uma pessoa que ainda não tem condições ou esclarecimentos para que você possa entender isso com mais profundidade. Mas você que já estudou a partir da 4ª série do ensino fundamental regular, aí já não tem perdão para você. Porque você já sabe das coisas. 50 milhões de pessoas morreram, pessoal. E quem não se lembra? 1956. Quem não se lembra da gripe asiática? Vai lá no YouTube, vai lá no Google. Olha, 2 milhões de pessoas morreram com a gripe asiática. Aí o que acontece? Isso daí em 1956 a 1958.
Tá certo? Morreram 2 milhões de pessoas. Qual foi a causa? A influenza de novo. E cadê Deus? Cadê Deus aqui? Cadê as promessas? Não teve, não aconteceu. A gripe de Hong Kong. A gripe de Hong Kong. Essa então, em 1968. 1 milhão de pessoas morreram. Por causa de quê? Influenza de novo, pessoal. Algum Deus foi lá? Não foi, gente. É isso que eu falo, desde a Ásia. Tanto, vamos dividir agora, Oriente e Ocidente. Todos os deuses que existem dentro desse Oriente, dentro desse Ocidente, não resolve absolutamente nada. Tá certo? A pandemia, pronto, vamos voltar aqui para os anos 70, para os finalzinho do ano 70. Ali, 1976. 38 milhões de pessoas perderam suas vidas por causa do HIV, por causa da AIDS. Você entende? Aí fala, não, aí não tem jeito disso. Aí realmente não tem jeito. A minha igreja falou que aqueles que morrem de AIDS é porque realmente deram o seu negócio lá e o pecado. Cara, não justifica isso, bicho. Olha para as outras gripes. Não foram nada. Essas pessoas não se relacionaram, homem com homem, mulher com mulher, nada disso. Tá certo? Pegaram esse vírus. As pessoas morreram de gripe espanhola, morreram pelo quê? Porque se contataram um com o outro. Tá certo? E o Covid-19? Começou lá em 2019. Já estamos em 2020. E sabe quantas pessoas morreram até hoje? Hoje, dia 7 de novembro de 2020. Sabe quantas pessoas morreram? Morreram 1.236 pessoas. 1.236.943 pessoas. Cara, isso não é muito na conta do teu Deus, tá? Isso aí, será que realmente você vai olhar para mim e dizer que teu Deus existe, ainda assim, e que ele controla todas as coisas? Por favor, meu amigo, por favor. Isso não existe. E nem tem possibilidade de existir, cara. Coloca a cabeça para raciocinar. Pensa com os olhos da cara. Você tem um reflexo maravilhoso, você tem um cérebro que funciona, então pensa. Tá certo? Neste exato momento, só para você ter uma ideia, neste exato momento agora, dia 7 de novembro de 2020, tá? Está voltando aí a Covid-19, voltando, assolando toda a Europa. A Itália, por exemplo, ela está devastada. Está entrando em funcionamento de novo o lockdown. Olha isso lá na Europa. Tá? O representante, por exemplo, o representante oficial de Deus aqui na Terra, o Santo Papa, o Papa oficial da Igreja Católica Apostólica Romana está lá na Itália. Aí eu te pergunto, o homem que tem um contato diretamente com o próprio Deus não pode fazer parar esse problema? Isso é uma vergonha. Cadê o poder que existe na vida desse homem? Cadê a representação que ele tem, a representação divina, que não existe? Você está me compreendendo? Então como é que a gente pode acreditar que o Papa ele tem uma representação de Deus que funciona, mas que ao mesmo tempo não funciona? Só funciona para ganhar o dinheiro da igreja. Então quer dizer, quanto mais a pessoa ela doar aquilo que não tem, em espécie, dinheiro, até aquilo que não tem, aí Deus vai operar. O que é que está faltando, gente? Por favor. Será que o Papa ele não quer fazer esse milagre? Será que Deus também não quer acabar com esse problema? E com todos os problemas que vão ainda ocorrer por causa disso? Você entende o problema ou você não entende o problema da tua fé? Como é que é? Por que você tem uma fé que não funciona? Por que, eu te pergunto, por que através das tuas mãos e das mãos do teu Santo Papa não acontece nada? Por que quando você ora, os mortos não se levantam, as doenças sérias não são curadas, o vento não para? Por que o mar não se abre? Por que os paralíticos não andam? Por que os surdos eles não ouvem? Por que os cegos não veem? Por que os mudos não ouvem? Por que nada disso acontece? Me fala aí. Será que é porque você não tem fé? Será porque o teu Deus não existe? Cara, acorda para a vida, apenas isso que eu te falo, acorda para a vida. Certo? Você não tem uma fé, você não tem um Deus, você tem uma ilusão. Eu quero terminar essa palavra com você agora, trazendo para ti o exemplo de Baruch de Spinoza, ou chamado Benedito Spinoza. Tá? Spinoza, por exemplo, ele foi um dos responsáveis
para que eu pudesse revolucionar todo o meu pensamento lendo uma obra dele. Tanto essa obra de Carl Sagan, né, quanto também a própria Bíblia e Spinoza. Spinoza, ele foi criado dentro da ortodoxia judaica. Tá? Ele conhecia as leis, conhecia as cerimônias, os rituais judaicos, ele conhecia tudo. Ele foi um jovem, foi criado ali dentro, toda a sua infância, adolescência, e quando chegou na juventude, aí Spinoza ele foi influenciado pela escolástica, ele foi influenciado pelo platonismo renascentista, ele foi influenciado pelas correntes judaicas, inclusive a Cabala, tá? Ele foi totalmente influenciado pela filosofia cartesiana. Tá? E você tem uma ideia, olha só, por ele ser um jovem leitor, esse espírito, essa mentalidade dele ficou inquieto, ficou insustentável dentro dele. O pensamento começou a borbulhar e ele começou a contestar os ensinamentos de sua sinagoga. Certo? Por causa disso, ele, aos 24 anos de idade, ele foi excomungado da sinagoga, ele foi expulso da família, ele foi deserdado pelos pais. Será que é isso que está acontecendo com você? Será que você que tem uma esposa, você que tem um esposo, você que tem sua mãe, seu pai, você que tem seus filhos, você que tem seus pais, enfim, você que tem seus amigos, você não quer declarar-se totalmente ateu por causa disso? Eu digo para você, olha, Spinoza, ele foi um jovem que naquela época, tá, entre o século XVI e XVII, naquela época difícil pra caramba, ele com 24 anos foi excomungado da sinagoga. Tá? Ele foi expulso lá da sua família, ninguém queria contato com ele, nada. E ele foi deserdado pelos pais. Mas quando ele ficou só, aí ele teve a capacidade e o tempo de organizar seus pensamentos de um modo extraordinário. Esse cara foi um dos brilhantes pensadores que nós tivemos. Spinoza, ele defendeu a separação entre igreja e Estado, entre política e religião, entre filosofia e teologia. E ele criticou de forma contundente essa superstição religiosa, a superstição política e a superstição filosófica. Então, para ele, só para você ter uma ideia, ele entendia que existia a superstição religiosa. Porque ele dizia que a fé, ela não conseguia, assim como a fé e a religião, elas não conseguiam explicar os fenômenos da vida. Logo, a fé e a religião não eram importantes. Spinoza, ele entendia que essa superstição política também existia, mas precisava ser cortada o mal pela raiz. Porque quando um político diz, foi Deus que me colocou aqui, isso é superstição política. É aquela forma de você legitimar um governo baseado na religião. Eu sou cristão, vote em mim. Deus me chamou para essa missão. Mentira! Isso tudo é mentira. Certo? É como se o governo existisse porque é a vontade de Deus, porque foi plano de Deus, porque Deus chamou essa pessoa. E existe também a superstição filosófica. Ela ocorre quando um filósofo ele procura sustentar seus argumentos baseado na metafísica. Então, Spinoza ele se desfez de todo o conteúdo teológico, religioso e supersticioso. Ele escolheu pensar. Certo? Então ele escolheu mudar o pensamento. E eu digo para você que está me ouvindo, muda. Porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura a gente fica mais seguro. Na mudança do presente a gente molda o futuro. Spinoza foi um cara que leu, conheceu e foi reconhecido. E para quem está cansado também, Spinoza é um exemplo a ser seguido, meu amigo. Então é isso que eu estou te falando, entenda. Eu não estou aqui gravando esse vídeo, eu não estou te chamando apenas ou simplesmente para você se desviar. Eu estou falando para você se rebelar, para você se opor a essa ditadura religiosa e essa fé miserável e supersticiosa. Eu estou te convidando para você pensar a respeito das crenças, das doutrinas e dos milhares de deuses, dos milhões de deuses e das milhares de religiões que existem, cada uma pensando uma coisa completamente diferente. Eu só quero que você pense o motivo pelo qual
Muitas religiões falam coisas totalmente diferentes uma das outras. E por que elas são tão opostas? E por que todas elas dizem que são verdadeiras? Então, o simples ato de você contestar já derruba a fé. Porque a fé, ela requer só o quê? Ela requer obediência cega. Um cabresto em você. E quando você, pelo menos, faz perguntas, quando você contesta, a tua fé já caiu. Acabou. E o bom é que você que está aí me ouvindo, você tem a ciência do seu lado. Você tem um próprio raciocínio lógico do seu lado que pode te amparar, que dão suporte a você pela busca pela verdade. Corra, fuja disso daqui. Isso aqui aprisiona as pessoas. Isso não traz felicidade para ninguém. Veja quantos pastores estão se suicidando, quantos padres estão se suicidando. Um cristão que acredita em um livro que diz que tem animais falantes, que tem bruxos, bruxas, anjos, demônios. Um cara que acredita num livro que diz que tem varas que se transformam em cobras, arbustos em chamas, comida caindo do céu, pessoas que caminham sobre as águas, mortos que ressuscitam e saem dos cemitérios andando. Sei. Rapaz, um cara desse pode acreditar em qualquer coisa. Então caia fora desse negócio, fuja desse negócio, fuja dessas historinhas mágicas que não acontecem. Cuide da ciência, cuide da sua vida. Tá certo? Se você acredita na soberania de Deus, então fique em casa, fique quieto, não use óculos, não use nada, nem use remédio. Acredita apenas em Deus, porque isso é confiar na soberania de Deus. Isso é confiar na providência de Deus. Tá certo? Essas histórias mágicas que esses cristãos gostam é igual Harry Potter. O filme do Harry Potter sem Harry Potter é golpe. É a mesma coisa que fazer um filme dos 10 Mandamentos sem ter Jesus. Você não precisa disso. Você que tem acima da 4ª série do ensino fundamental, você não precisa disso. Como é que um cristão que acredita em todas essas coisas que eu acabei de falar, ele tem a coragem de dizer que somos nós que precisamos de ajuda psicológica? Ah, por favor, gente, tá certo? Então, olha, eu quero terminar esse vídeo, porque já está um pouquinho longo, já são mais de 40 minutos. Quero muito agradecer a você, mas esse vídeo é para você cair fora. Caia fora da mesquita, dos templos, das sinagogas, das igrejas, seja lá o que for, dos centros espíritas, do centro de macumba. Liberte-se dessas coisas. Liberte-se dessas superstições. Isso aqui vai te ajudar bastante, tá certo? Então o mundo assombrado pelos demônios vai te ajudar bastante. Pessoal, muitíssimamente obrigado por tudo. Agradeço a você até agora por estar pacientemente comigo até este momento. Espero que esse vídeo te fortaleça. Espero que esse vídeo seja uma ajuda, um multiplicador na tua vida. E espero que você multiplique também esse vídeo na vida de outras pessoas que você quer também a libertação das algemas dessa pessoa, que você quer a visão devolvida dessa pessoa, que você quer a consciência dessa pessoa de volta. Então compartilhe esse vídeo, me ajuda, comenta, curte, tá? Se inscreve, muito obrigado e um grande abraço para você. Sim, quero mandar meu grande abraço, gente, pro pessoal de Portugal. Gente do Portugal, do Japão, da Holanda, da Finlândia, olha isso, gente, vem entrando em contato comigo e eu quero mandar um abraço pro norte, sul, leste e oeste do Brasil também, assim como para esses outros países que têm me assistido, tá? Que têm colocado legendas, que têm repercutido, o YouTube vem me dizendo, e essas pessoas também vêm aqui, tá? No meu Instagram e até mesmo aqui no YouTube me dizer essas coisas. Meu muito obrigado a todos vocês, eu estou aqui por causa de vocês, não é fácil continuar, tá bom? Então um fortíssimo abraço para todos e fiquem na paz. Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe, link na descrição.